Tá gravando. Então, gente, bom dia para vocês, certo? Hoje, a nossa aula, ela vai ser sobre o capítulo 3 do livro Biologia da Conservação. Esse capítulo, ele vai trabalhar bem especificamente a conservação, como conservar espécies e populações, tá certo? Então, a gente viu, primeiro, alguns termos importantes, alguns conceitos acerca da ecologia da conservação ou da biologia da conservação, que foram relacionados ao próprio conceito de biologia da conservação, né, o que é conservação, né, ao conceito de biodiversidade, né, o que seria essa biodiversidade que nós precisamos preservar, e vimos alguns fatores que acabam interferindo na estabilidade das comunidades, de uma forma geral, né, dos ecossistemas. Então, hoje a gente vai ver como tentar sanar esse desequilíbrio, né, então, como que a gente vai conservar populações e espécies de seres vivos, tá? Eu preciso retomar, então, alguns conceitos de ecologia. Não sei se todo mundo que está aqui fez ecologia. Tem alguém que está matriculado que não fez ecologia ainda? Fale agora ou cale-se para sempre. Eu, Janiele, não fez. Mais alguém? Ou só a Janiele? Acho que só a Janiele teve coragem de fazer a disciplina sem ter pego ecologia. Brincadeira, Janiela. Então, o que acontece? Quando a gente fala de espécies, tá? A gente está falando de todos os espécimes, né? Todos os indivíduos de uma mesma configuração genética, tá? E que conseguem se reproduzir entre eles, gerar filhotes férteis, né? E manter a população estável a longo prazo, né? E ainda assim o conceito de espécie é meio vago, né? Porque a gente sabe que tem espécies que conseguem cruzar entre si e gerar descendentes, que esses descendentes às vezes são férteis por mais uma geração e depois eles apresentam indivíduos que são estéreis. Então o conceito de espécie é o conceito, digamos assim, menos palpável da ecologia, ele é muito abstrato, porque se eu disser que espécie está levando em consideração todos os indivíduos que têm a mesma carga genética, eu vou estar mentindo, né? Não vai ser bem assim. Por quê? Porque existe variabilidade genética, então nenhum ser vivo vai ser igual ao outro. E quanto de diferença pode existir de um indivíduo para o outro para ele ser considerado da mesma espécie ou de espécies diferentes? Não existe essa medida, né? Não tem essa porcentagem, né? Então, é um conceito que está muito abstrato ainda. Tem pesquisadores que acreditam que nem exista mesmo, a gente nem possa usar, não é esse o conceito de espécie, porque a gente não sabe até onde os indivíduos estão sofrendo alterações genéticas, até onde essas alterações genéticas vão sendo estabilizadas no ambiente a longo e médio prazo, mas para fins de conservação, a gente precisa definir uma espécie, né? Não tem jeito, porque o que é que você vai proteger quando você protege, quando você conserva, né? Então, qual vai ser o foco da sua conservação? Às vezes é uma espécie, geralmente o pessoal trabalha muito com essa questão das espécies, eu até falei isso numa aula aí passada, que mexem com o emocional das pessoas, né? São chamadas espécies carismáticas. Então, eu tenho panda, eu tenho mico-leão dourado, eu tenho ararinha azul, né? O lobo-guará, uma série de espécies, assim, que a gente está acostumado a ouvir falar, né? As pessoas acham, toca as pessoas de alguma maneira, né? Elas acham aquele animal bonitinho, gracioso, qualquer coisa assim, e começam a não querer que ele desapareça por uma série de questões. E esse modelo tem sido utilizado a longo prazo aí, mas não tem dado certo, porque a gente sabe que para preservar uma espécie,
eu tenho que preservar todo o nicho da espécie. E às vezes o nicho, para acontecer, ele depende de um hábitat enorme, entendeu? E aí, se eu não preservo esse hábitat e acho que estou preservando a espécie, a médio e longo prazo, pode acontecer o quê? Pode acontecer que, simplesmente, eu não ofereça o hábitat adequado e esse indivíduo não possa estar ali naquele local. Então, é desse pressuposto que a gente parte para poder fazer a conservação, né, dos indivíduos. Então, se eu quero conservar uma espécie, eu preciso entender quem é essa espécie, quantos indivíduos, quantos espécimes, né, existe uma determinada área, tá? Então, o conceito de espécie é um conceito preciso. O que é que está dentro da espécie humanos, né? Que tem essa genética, produzir já indivíduos férteis dentro dessa condição, dessa estrutura genética. Então, é todo tá? Por exemplo, o que é uma população? Uma população é formada por indivíduos da mesma espécie que ficam numa determinada área, ocupam uma determinada área geográfica e que se relacionam dentro daquela área, tá? Então, isso que é uma população. O Jefferson está dizendo que está travando, está cortando o áudio, então tá para todo mundo. Eu vou tentar sair e voltar de novo, certo? Fiquem aí, eu vou tentar sair aqui da reunião e voltar. Vai ser o que eu posso fazer, tá? Volto já. Vem. Pronto, voltei. E aí, o áudio está melhor agora? Me deem aí um retorno. Está dando para ouvir bem? Ai, tomara que não, não dê problema, né? Qualquer coisa vocês me avisam. Agora me avisa pelo WhatsApp, porque eu vou colocar os slides, tá bom? Então vamos lá, né? Adiantar antes que dê problema aqui. Então, a aula de hoje, como eu estava dizendo, né, sobre a conservação de populações e espécies, a gente estava falando, na verdade, o que é que caracteriza, né, essa população. Então, a população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, né, que ocupam uma determinada área geográfica
e que se relacionam entre eles. Então, eles se relacionam de forma reprodutiva, alimentar, de divisão de tarefas, quando é um indivíduo que vive, né, dentro de uma sociedade, né, que tem essa divisão de tarefas, como marca. Então, hoje a gente vai falar de como conservar esses indivíduos, tá? Embora eu acredite que conservar uma espécie ou conservar uma população consiste em conservar todo o ambiente que está ao redor dela. E aí a gente vai discutir um pouco esses caracteres especiais, né, de como conservar populações e espécies, tá? Hoje, a gente se preocupa muito com determinadas populações de seres vivos. A gente às vezes pensa só em animal, mas a gente está falando de tudo, né? De espécies vegetais, né? Dos outros reinos também, mas principalmente os animais e os vegetais, né? A gente se preocupa em conservar aqueles que estão desaparecendo, porque, como a gente discutiu na aula passada, ter uma quantidade pequena de indivíduos que ainda existem e que podem suportar determinadas pressões ambientais, né, de indivíduos que estão numa área, de populações, enfim, não é tão complexo quanto você perder totalmente a carga genética dessas populações, que é o processo de extinção que a gente discutiu na aula passada. Então, quando uma espécie ela entra na lista de extinção, de espécies em extinção, a preocupação em torno dessa espécie aumenta muito em relação à sua conservação. Por quê? Porque as espécies elas precisam de uma população viável mínima. O que é uma população viável mínima? Existe um número mínimo de indivíduos que é capaz de, a médio e longo prazo, manter essas espécies vivas, presentes, não extintas na natureza. Hoje, acredita-se que esse número varia em torno de 50 a 500 indivíduos, né, dentro de uma população, quando a gente está falando de animais, por exemplo. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Que para eu ter uma espécie animal, né, considerada dentro de uma área, de um bioma, né, dentro do equilíbrio ecológico, para eu dizer assim, essa população animal vai sobreviver daqui a 100 anos, né, ela ainda vai estar aqui nessa área. Então, para eu entender que isso é possível, essa população precisa ter pelo menos 50 indivíduos, né? De 50 a 500, né? É a variação, porque depende do tamanho do indivíduo, da frequência de reprodução, do número de fêmeas. Então, tem uma série de outras questões, de outras variáveis que estão aí permeando essa questão dos números, né? Mas como a gente precisa ter alguma coisa palpável, alguma informação, né, real, para justificar a conservação desse grupo, então a gente usa critérios, né, não tem jeito. Então, por isso que esse número é tão grande, essa variação de 50 a 500. Então, tem espécies que, se tiver 50 indivíduos, ela vai conseguir sobreviver naquela área, porque ela vai conseguir se multiplicar bem, se reproduzir bem, a reprodução é mais rápida. Mas para outras espécies, eu vou precisar ter 500 indivíduos no mínimo para que essa população se mantenha, né? Então, de 50 para 500 é uma diferença muito, muito grande, tá? Então, isso tudo tem que ser ajustado a depender da área que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, eu posso estar lidando com uma espécie que dependa não só de ter um número de indivíduos ali, mas que dependa de ter uma outra espécie com a qual ela se relaciona ecologicamente de forma simbiótica, mutualística. Então, aí eu tenho que levar em consideração não só a população que eu estou querendo preservar, mas as outras populações que interagem com ela, né? Então, eu preciso criar critérios para isso, porque cada situação é única na natureza. Então, e às vezes eu não tenho, como a gente estava discutindo na última aula, né? Eu não tenho 10 anos disponíveis para estudar aquela área e depois dizer como conservar aquela população. Eu tenho que começar imediatamente quando eu sinto que a população mínima necessária para que aquela espécie se mantenha naquele local ao longo do tempo está em defasagem,
tá? Então, esse é um dos critérios para você definir se aquela população está sofrendo um perigo realmente de desaparecer, né? Aquela espécie está sofrendo esse risco, ou não. Então, um critério é esse, a população viável mínima, é o que eu tenho que descobrir, né? De quantos indivíduos essa espécie precisa, no mínimo, para permanecer nesse ambiente, não somente hoje, mas daqui a 50 anos, ou daqui a 100 anos. Então, é esse o cálculo que tem que ser feito, isso não é fácil. Você precisa de um levantamento prévio, né, de uma série de outras questões que a gente vai discutir. Outro caráter que é utilizado também, outra variável, é a área dinâmica mínima. E isso tem a ver com o quê? Com o nicho ecológico, tá? Então, eu tenho uma população, mas essa população, ela precisa de um espaço físico, no qual ela vai se relacionar com outras espécies, no qual ela vai retirar dali o seu alimento, realizar suas atividades reprodutivas. Se for espécie de aves, essa área dinâmica aumenta, porque pode ser aves migratórias, entendeu? Então, de que área mínima esse número mínimo de indivíduos precisa para que daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 500 anos, os slides deveriam estar aparecendo? Deveriam. Não estão aparecendo, não? Os slides não estão aparecendo para vocês, não, gente? Meu Deus do céu, que doidice. Espera ainda. Fui eu, viu, que não compartilhei. Desculpa aí. Tá compartilhado. Tá aparecendo agora? E agora, tá aparecendo? Fala aí para mim. Ninguém tá me dando um retorno. Tá aparecendo ou não aí, gente? Eu não tô conseguindo ver as respostas de vocês. Deixa eu ver se alguém disse. Apareceu, pronto. Muito bem. Tá aí. Eu tô nesse slide ainda. Tô aprendendo ainda, né? Então, eu tô falando aí dessa população viável mínima, tá? PVM, e da área dinâmica mínima, ADM. Então, essas siglas representam as duas variáveis importantes que a gente tem que levar em consideração quando nós queremos preservar uma população. Então, população viável mínima é o número mínimo de indivíduos de que eu preciso para que aquela população se mantenha numa área a longo prazo. E a área dinâmica mínima é o espaço, né, o espaço geográfico do qual essa espécie necessita para permanecer viva, né, daqui a 50 anos, 100 anos. Quem vai definir isso? Né, a quantidade de anos? É o pesquisador, é a necessidade, né? Então, você pode pensar em 500 anos, ou você pode pensar em 100 anos, ou você pode pensar em 50 anos, né? Isso é muito relativo, varia muito de espécie para espécie. Isso é um problema também, porque se a gente não tem essa estrutura muito estável e a gente depende, por exemplo, eu não tenho números específicos, né, bem certeiros, né? A ecologia não é uma ciência igual a matemática, que tem definições muito exatas, né? É tudo muito variável, tudo pode variar de acordo com tudo, porque eu posso dizer que eu tenho uma população mínima viável numa área, mas aí acontece uma alteração, por exemplo, um furacão, um tsunami, uma erupção vulcânica, uma ação antrópica mal planejada, que degrada e devasta o ambiente, e essa população viável mínima não vai dar conta de sobreviver nesse processo todo de mudança do ambiente, né? Até porque, se eu tenho só a quantidade mínima de indivíduos de uma população, significa que eu tenho menos o quê?
menos variabilidade genética. E se eu tenho menos variabilidade genética, esses indivíduos estão mais suscetíveis a ocorrendo uma mudança, né, muito drástica no ambiente, que eles não sobrevivam. Porque para que serve a variabilidade genética? Bom, se o indivíduo tem alta variabilidade genética, naquele momento ali ele não está usando aquela variabilidade. Ele tem uma característica que não está interferindo na sobrevivência dele. Mas pode ser que aconteça uma variação ambiental na temperatura, na quantidade de água, por exemplo, que está disponível para aquele indivíduo, na disponibilidade de nutrientes, né, que faça com que aquela característica venha a valer a pena ali. Então, ela vai ser selecionada, né, no ambiente pela seleção natural e vai sendo mantida na população. Então, definir população viável mínima e área dinâmica mínima não são critérios que, por si só, vão garantir que uma população permaneça numa determinada área, mas é um ponto de partida para a conservação e para o manejo de espécies e de populações, né, em determinadas áreas. Então, da espécie de uma forma geral e de populações dessa espécie, ou seja, de conjuntos de indivíduos da mesma espécie que podem estar distribuídos, por exemplo, no globo terrestre inteiro, ou que podem estar restritos a determinadas áreas, né, e se constituir em espécies endêmicas. Então, veja que são muitas variáveis para você levar em consideração na hora de conservar uma população, uma comunidade, né? E aí a gente vai levar em consideração o que também? O quanto de declínio acontece nessa população ao longo do tempo. Então, hoje, eu vi que eu tenho uma quantidade de indivíduos X, né? E daqui a 10 anos, quando eu vou ver, eu percebo que 10% dessa população desapareceu. Isso é uma preocupação. Daqui a 15 anos, eu vejo que 30% dessa população desapareceu. Então, veja que é ao longo de muito tempo que você precisa estudar uma população, e aí você vai observando que essa população está em declínio. Se ela está em declínio, ela pode se extinguir localmente, né? Então, pode ser que naquele lugar deixe de existir aquela população. Então, está na hora de preservar, né? E isso vai ainda sofrer, né, digamos assim, a interferência de mais outras variáveis, como, por exemplo, a questão genética, né? Que é justamente a questão de que quando você reduz o número de indivíduos, você também está reduzindo a variabilidade genética desses indivíduos, a população está ficando mais harmoniosa no sentido de que ela vai ficando mais homogênea, né? Então eu não tenho muita variação genética ali, o que deixa essas espécies, digamos assim, mais suscetíveis, né? Outra questão são as flutuações demográficas, porque o que é que pode acontecer? Você tem uma população viável mínima, joia, ela vai sobreviver aqui. Tem uma área dinâmica mínima, beleza, estou oferecendo a população que ela precisa para viver. Porém, os índices de mortalidade e de nascimento e de manutenção desses indivíduos varia muito. Pode ter numa época que tenha mais fêmeas do que machos, ou mais machos do que fêmeas. Pode ser que numa época a quantidade de alimentos fique mais escassa e as fêmeas tenham menos filhotes. E também os idosos morram mais. Então você vai ter flutuação demográfica aí, não vai ter estabilidade, né, dessa população, tá? Outra coisa são as doenças e catástrofes naturais que podem acontecer também. Então, às vezes eu tenho um número mínimo de indivíduos e acho que daqui a 50 anos eles ainda vão estar ali, porém, surge um vírus que vai acabar matando boa parte daqueles indivíduos, e aí eles vão ficar muito abaixo da população viável mínima, né? Então, o PVM não vai mais existir ali, ele vai ter uma baixa, porque esses vírus são muito letais e, de repente, contaminaram aquela população inteira, e depois eu vou ter pouquíssimos indivíduos sobreviventes, e aí essa sobrevivência pode gerar, por exemplo, sei lá, 5 machos e uma fêmea, então a espécie agora está totalmente ameaçada, né? E as catástrofes naturais, né, que eu já falei, que podem acontecer, vulcões, né,
furacões, maremotos, coisas que estão para além da nossa possibilidade de prever, né? De previsibilidade, coisas que não dá para prever. Tem eventos naturais que não dá para você prever. Tem outros que dá, né? Que você consegue fazer uma. Você consegue ter uma previsão de que, por exemplo, de tantos em tantos anos acontece o El Niño naquele local, de que em tantos e tantos anos acontecem chuvas fortes que causam erosão no solo, e aí você pode pensar no impacto que isso vai causar numa população de plantas, por exemplo, ou numa população de animais que se alimentem dessas plantas. Então, existem algumas variáveis que a gente pode prever. Então, tudo isso afeta a dinâmica de pequenas populações. As pequenas ações são uma preocupação eterna para a ecologia, né? E hoje a gente tem pequenas populações. Então, é muito difícil a gente conseguir minimizar os impactos do homem no meio ambiente em todas as populações. A gente vai ter que escolher mesmo o que é, né? É uma coisa muito complicada. E aí existem algumas questões que a gente precisa levantar a respeito da história natural da espécie, da autoecologia da espécie, para poder preservar essa espécie. Então, o que é a história natural? A história natural é, ao longo do tempo, como se deu o processo de surgimento daquela espécie, de ocupação de área, né, por aquela espécie. Ao longo do tempo, essas quantidades de indivíduos têm reduzido, têm aumentado, né? Então, isso varia muito, né? Então, é preciso conhecer a história natural do indivíduo, é preciso saber, bom, eu quero proteger, vou dar um exemplo prático, assim, eu quero proteger o mico-leão dourado, então eu tenho que entender em que ambiente esse mico-leão dourado costuma estar, né? Então, é uma questão que eu tenho que levantar da história natural dele. Ele é endêmico, ele é pandêmico, ele tem um endemismo que é regional, que é local, né? Então a gente tem que ver onde ele está, que ambiente ele precisa, que tamanho, né, de ambiente, ou seja, o ambiente, a distribuição, né, o nicho ecológico onde é que ele se desenvolve, como ele está distribuído ao longo do planeta inteiro, com que outros indivíduos ele faz interações. Ele interage diretamente com outros animais, a vida dele depende de outros animais, né? Então, ou de outras plantas, de quais são? Do que ele se alimenta, se tem algum predador natural, não é? E a morfologia desse indivíduo, preciso entender. Eu preciso estudar esse indivíduo como um todo, como é que ele se constitui morfologicamente. Tem alguma característica específica que esse indivíduo tem para que ele sobreviva nesse ambiente? Então, ele vai precisar, ele tem uma cauda prênsil, ou seja, ele pode se pendurar em galhos, então o indivíduo vai precisar de árvores, a morfologia diz muita coisa sobre ele. E fisiologicamente, ele está preparado para um ambiente mais seco? Se eu tiver um ambiente úmido demais, ele vai sobreviver? Se tiver muita água, vai ser ruim para ele? Se tiver pouca água, vai ser ruim? E se o calor for intenso, ele sobrevive? A fisiologia dele é preparada para isso, ou a fisiologia dele depende de variações muito pequenas em algumas características, como, por exemplo, disponibilidade hídrica, disponibilidade nutricional, temperatura ambiente e outras, né? Como que está essa população, né? Como que as populações desses indivíduos estão se compondo ao longo do tempo? Tem nascido mais indivíduos do que morrido? Tem alguns períodos que morrem mais indivíduos e eu preciso me preparar, porque se eu quiser preservar essa espécie, eu tenho que pensar que daqui a 10 anos vai acontecer um evento natural que vai dar uma baixa nessa população, então eu preciso deixar essa população já com uma quantidade maior de indivíduos para poder preservar, e aí eu vou definir que meu número mínimo, minha população mínima viável, não vai ser 50, vai ser 400. Né? Como esse indivíduo se comporta, que é o nicho, né? Ele vai ficar só aqui nessa área, ele defeca em uma área, ele se reproduz em outra,
ele se relaciona socialmente em outra, do que ele precisa. Ah, se eu não tiver um rio, não vai funcionar. Então, até para definir em que área eu vou preservar esse indivíduo, eu preciso entender como ele se comporta e, finalmente, a genética desse indivíduo. Tem variabilidade genética naquela população? O número de indivíduos é suficiente para manter uma variabilidade genética ao longo do tempo? Ou seja, daqui a 20 anos, essa população vai ter uma variabilidade genética capaz de mantê-la no ambiente, de suportar as alterações que ainda vão acontecer? Então, são muitas perguntas para serem respondidas, né? Tanto sobre a história natural do indivíduo, ou seja, o processo mais global, quanto a autoecologia do indivíduo, ou seja, o que é que esse indivíduo precisa para estar naquele ambiente ao longo do tempo. Tudo é pensado ao longo do tempo, então eu não posso pensar a curto prazo quando eu penso em conservação, entendeu? Então, se eu tiver, às vezes eu vou fazer um levantamento florístico de uma área e eu encontro um indivíduo só de uma espécie. Então, eu tenho aqui a Jatropha gossypifolia, é uma espécie de euforbiácea. Eu encontrei aqui, eu coleto, né? Eu monto minha cicata e ela entra lá no meu levantamento. Então, ela existe, beleza. Mas eu não sei, só com o levantamento, quantos indivíduos tem ali e se isso vai ser suficiente para manter a espécie ali. Se eu voltar ali daqui a 10 anos, eu vou encontrar alguma Jatropha gossypifolia? Então, eu não preciso só ter o levantamento, eu tenho que ter outras informações também a respeito daquela prevalência da espécie ali, da permanência dela ali. E como é que eu faço, então, essa coleta de informações? Por literatura publicada, então, eu vou ver, bom, o que é que já foi publicado acerca dessa espécie? Ah, foi publicado que a Jatropha gossypifolia, ela existia aqui nessa área em 1830, né, numa densidade populacional altíssima. Mas quando foi em 1910, foi feito um outro trabalho aqui por outro pesquisador, e ele se percebeu que essa espécie já não estava mais agrupada em conjuntos de ilhas, você tem essa espécie em conjuntos, né, em grandes organizações, assim, não estava adensada, né, ela já estava mais dispersa, os indivíduos já estavam mais separados uns dos outros. E aí, há 10 anos, alguém fez um trabalho e viu que você tinha um indivíduo a cada 10 metros quadrados. E hoje, como é que está? Aí você, para saber do hoje, você precisa recorrer ao trabalho de campo, né? E para complementar isso, há toda a literatura que ainda não foi publicada. Então, tem gente que está fazendo mestrado, doutorado com essas espécies, que tem muitos dados que não publicou ainda, e aí, quando você quer conservar uma espécie, você tem que correr atrás também desses dados que não foram publicados. Então, é um trabalho muito grande, é um trabalho gigantesco, para que você tenha aí essa informação, né, o conjunto de informações necessárias para entender como é que essa população tem se comportado ao longo do tempo, porque se eu não entender isso, não adianta eu ter boa vontade. Ah, eu quero preservar essa área. Essa área é linda, eu quero preservar, eu sou biólogo, então eu vou fazer o quê? Simplesmente eu vou colocar fiscalização aqui e ninguém mais vai mexer nela. Isso não vai fazer necessariamente com que sua área seja preservada, estão entendendo? Pode ser que você deixe ela intocada e isso seja uma péssima ideia. Pode ser que ela precise de intervenção. Pode ser que ao longo do tempo o declínio nas populações tenha sido tão alto que daqui a 5 anos, mesmo você mantendo aquela área intocada, aquelas populações vão desaparecer e, consequentemente, aquele ambiente também, né? Então, são muitas coisas que se tem que fazer. Uma das coisas que se tem feito muito hoje em dia é monitorar populações, né? Vocês já devem ter visto assim, reportagens, né, falando sobre animais que são monitorados, que recebem um chip, uma etiqueta, e que são acompanhados ao longo do tempo, né. Então, como que a gente monitora as populações, né? A gente pode manipular através de inventários. O que é o inventário? Inventário do trabalho. Quem trabalha com inventário é Henrique.
Professor Henrique, aí o que que acontece? Você vai lá na área e você conta quantos indivíduos tem daquela espécie numa área. Para planta é bem mais fácil, né? Imagina para animal, para roedor. Você contar quantos tem naquela área. Trabalho, né? Então, geralmente o pessoal que faz fitossociologia trabalha com inventário. Então, conta-se o número de plantas, é muito mais fácil para a planta você fazer isso, mas é feito também para animais, né? E aí você ou conta todos os indivíduos daquela espécie que tem numa área, ou divide aquela área em parcelas, conta os indivíduos que tem naquelas parcelas que devem ser escolhidas aleatoriamente, de forma randômica, e então entende quantos deles tem ali, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é um levantamento, que é uma estimativa da densidade. Então, o inventário é realmente contar os indivíduos e o levantamento é estimar a densidade desses indivíduos. Então, bom, nesse quadrado aqui de, sei lá, 2 metros quadrados, eu encontro 5 indivíduos desses. E aí eu fiz mais 1.000 quadrados de 2 metros quadrados e encontrei uma média aí variando de 4 a 5 indivíduos a cada 2 metros quadrados. Ou 0 a 1 indivíduo a cada 2 metros quadrados. Então, isso gera uma estimativa da densidade desses indivíduos. Quantos mais ou menos eu tenho ali por área? Porque o inventário diz quanto é que eu tenho naquela área total. Mas a estimativa da densidade é importante porque, às vezes, você tem numa área todos os indivíduos juntos, né? O que é um problema também, porque se aquela área foi impactada, só aquele pedacinho ali já vai extinguir, né, a espécie ali. E eu tenho também a questão de poder ter esses indivíduos mais separados. Pode ser que quando eu tenha feito meu levantamento eu descubra que eles não estão tão próximos. Isso favorece o indivíduo. Por quê? Porque se uma área sofreu um impacto muito grande, for degradada para a agricultura, por exemplo, eu ainda vou ter outros indivíduos em outras áreas. Então, é preciso ter essa estimativa da densidade quando se pensa em preservar uma espécie. E é preciso também realizar estudos demográficos, como que essa população tem crescido, como tem sido a reprodução, quais as taxas de sobrevivência. Isso é ao longo do tempo. Então, nenhum desses estudos vai demorar meses, vocês estão entendendo? Isso demora anos. Então, às vezes, chega um aluno dizendo, eu queria estudar, professora, a conservação da espécie tal, num determinado lugar, para o meu TCC, né? Eu quero fazer isso em 3 meses. Então, você não quer fazer isso. Você quer fazer outra coisa, porque em 3 meses ninguém monitora população nenhuma. Em 3 meses ninguém descobre nada em relação à ecologia. Quem quer trabalhar com ecologia tem que se dispor a trabalhar com isso por anos, né? Então é preciso pelo menos, assim, no mínimo, 2 anos, 2 anos e meio, para você ter dados iniciais sobre um determinado local, sobre um determinado ecossistema, uma população, né? Então, vocês percebam que é uma coisa muito trabalhosa, realmente, né? É um trabalho pesado, tanto inventariar, como fazer o levantamento das espécies, né? Como estudar demograficamente, que é um dos mais complexos, né? Porque você tem que fazer isso ao longo do tempo. Às vezes, você não tem 20 anos, em 20 anos, se você passar 20 anos estudando a espécie, a população, quando passar os 20 anos, a população entrou em extinção e você agora não vai fazer mais nada com seus dados, né? Então, a gente precisa ser rápido às vezes, né? E aí a gente precisa avaliar o quê também? Precisa avaliar se essa população, né, que eu julguei que que tem uma quantidade de indivíduos que realmente pode gerar a presença dessa população daqui a 50, daqui a 100, daqui a 500 anos, né, se essa população ela vai ser realmente viável, se essa manutenção da população ali vai ser realmente viável. Então, por exemplo, a demanda dessa população, ou seja, o que ela precisa para sobreviver, tá? É compatível com os recursos que estão disponíveis naquele ambiente? Então, é uma coisa simples, aquele indivíduo come uma determinada quantidade, ele precisa ingerir uma determinada quantidade de nutrientes por dia. Esse ambiente oferece isso para todos os indivíduos da população a longo prazo? Ele oferece hoje, por exemplo, mas daqui a 10 anos ele vai oferecer? Então, olha que loucura, além de estudar
todos esses aspectos de inventário, levantamento demográfico da população que eu quero preservar, eu preciso monitorar também as populações que interagem com essa minha população-chave aí. Eu preciso saber se o recurso que ela consome, que pode ser outro animal, pode ser vegetal, vai estar disponível naquele ambiente para ela a longo prazo. E para isso eu tenho que fazer o estudo da história evolutiva, da história natural das outras espécies que estão interagindo com essa população, né? E hoje, uma das coisas que a gente tem de mais preocupante é a fragmentação de áreas, né? Então, é muito difícil a gente encontrar, a gente falou na última área sobre isso, sobre fragmentação, sobre efeito de borda, não foi? E aí, a gente viu que muitas dessas populações, elas estão sofrendo impactos, tá? Eu estou toda hora olhando aqui para ver se vocês mandaram alguma mensagem, para ver se está estável, né? Porque é a forma que eu tenho de medir aqui, só estou vendo os slides, não estou vendo mais nada aí. Então, se tiver alguma dúvida, vocês falam aí para o monitor que eu volto lá para a tela e vocês escrevem a dúvida no chat, tá bom? Então, como hoje a gente tem essas populações muito fragmentadas, né? Isso gera uma grande preocupação, porque o que acontece? Tem populações que só sobrevivem porque de tempos em tempos elas se comunicam por alguma via com populações centrais. Então, às vezes, o ambiente fica fragmentado. Alguém chegou lá e fez uma devastação, um comprou essa terra e produziu um campo agrícola, outro comprou essa terra e fez um resort, outro comprou essa terra e fez está produzindo ali, está trabalhando com pecuária, e de cada uma sobrou um pedacinho. E essa área aqui, a última que sobrou, ela ficou intacta. Então, nessa pequena área intacta, eu vou ter uma população maior, porém, eu vou ter pequenas populações nessas áreas que foram mexidas, né, que sofreram impactos. E essas pequenas populações, elas vão se ligando com essa grande população. Elas, de vez em quando, migram daqui para lá, de lá para cá, aí acaba cruzando com os indivíduos dessa população central e voltando para as suas áreas. Então, isso também cria uma variabilidade genética nessas populações, nessas pequenas populações, né? Só que, a longo prazo, pode acontecer que essas pequenas populações vão desaparecendo por conta do impacto, por exemplo. Vamos pensar que seja cana-de-açúcar que eles estejam plantando numa área, num pedaço desse. E aí deixaram uma áreazinha aqui preservada, né? E aí nessa áreazinha preservada você tem uma pequena população de uma espécie qualquer, de aves, por exemplo, que tem mais facilidade de sair, né, voando e de entrar em contato com aquela população que ficou numa área maior, mais preservadinha, né? Só que aí, toda vez que eles vão coletar a cana, eles queimam a cana. Então, essa queimada que eles fizeram no entorno, na borda, vai afetar as populações do centro, porque geralmente são áreas pequenas, né? Então, eu corro o risco de, com o tempo, essas pequenas populações irem desaparecendo e isso afetar de forma dramática, né, aquela população maior que ficou preservada naquela área maior, porque ela só estava conseguindo se manter porque ela ainda se relacionava com essas pequenas populações. Então, hoje, gente, metapopulação, né, é uma preocupação, né? Por quê? Porque uma população que se mantém por causa de micropopulações, né, que são populações satélites que estão ao seu redor, ela em si, ela está numa área grande, mas o que acontece? Se eu tiver um desaparecimento dessas micropopulações, digamos assim, essa população maior, mais central, ela vai também entrar em declínio, né? Então, aparentemente, você está preservando a população, mas, na verdade, ela não está sendo preservada, porque a vida dela está por um triz. Porque essas pequenas populações que ficaram nos outros fragmentos, elas são muito suscetíveis a desaparecer. E isso vai impactar de uma forma muito grande a população maior, que só está sobrevivendo porque ela consegue se comunicar com essas outras áreas. E aí a gente vai descer essa espécie para um número de indivíduos naquela área, nessa população, essa metapopulação, porque ela toda é considerada uma população só, entendeu? Por isso que é chamado metapopulação, é como se fosse uma população só que fragmentada. Então, se eu perco esses fragmentos, essa população aqui também desaparece.
Então, é um problema seríssimo que a gente tem, né? Uma queimada no Pantanal que fez desaparecer ali pequenas populações de áreas menores. Daqui a 10 anos a gente vai ouvir falar aí de várias espécies que estão extintas no Pantanal por conta desse, né, efeito pontual em algumas áreas, estão entendendo? Então, a médio prazo, a gente não tem boas perspectivas de preservação nessas áreas. É preciso realmente preservar 100% das áreas agora, né? Aliás, há 20 anos já era necessário fazer isso, e aí a gente passou 20 anos degradando o ambiente, e os últimos 10 anos se degradou mais do que em toda a história da existência das florestas brasileiras. Então, a gente tem uma perspectiva extremamente negativa, né? É preciso acabar com esse impacto na vegetação, na fauna, de forma urgente, né? E geralmente se faz isso com tratados, né? Seja foi feito Rio 90, Rio, se agora o ano, que foi feito um acordo e entre várias entidades e países da festa, os acordos em relação a liberar tudo a critério do, quer dizer, facultativo a sua participação, né? Então, em tudo que você faculta a participação do indivíduo naquele processo, dificulta muito que todo mundo realmente cumpra as regras. É por isso que eu acredito que daqui a um passo, sabe? Voltou a travar. Deixa eu voltar. E aí, fala para mim como tá. Voltou a travar, tá melhor? Fala aí para mim no chat. E aí, gente, dá um retorno. Falou, voltou a travar, agora normal. Tá. Pronto, tá normal agora, é? Fala de novo, melhorou. Melhorou é o quê? Tá cortando pouco ou tá beleza? Tá melhor. Tá, qualquer coisa vocês vão me avisando, tá? Vamos lá. Continuando. Apresentação. Do slide atual, vamos lá. Então, o que é que acontece? Essas populações que estão aí em áreas fragmentadas, né, hoje estão sofrendo esse impacto altíssimo e a gente está sem previsão de manutenção, porque não existe um acordo internacional, não existe um governo internacional, pelo menos para tratar de ecologia. Ninguém sabe também se isso vai ser melhor ou não, né, porque a gente pode ter um governo internacional que seja mais voltado para a degradação a médio prazo, porque tudo começa muito bem, né, e depois de um tempo o poder corrompe muito mesmo. E a gente tem uma série de outras, digamos assim, outras variáveis, né, interferindo ali, dentre as quais a principal é a variável econômica, a gente sabe disso, né. Hoje, se você não bota um preço em uma coisa, ela não é preservada. Até, se a gente pensar até numa besteira, por exemplo, todo mundo, você vê que nas quentinhas vinha um monte de arroz, né, quando você pedia comida, assim, delivery, né? Aí, arroz, ninguém tá ligando para arroz, vamos consumir o arroz. Aí o preço do arroz aumentou. Nossa, o arroz agora ele ficou, né? Bota pouco arroz, o arroz é um alimento assim, parece até que ele ganhou alguma coisa nutricional nele, na verdade, e a gente começa a valorizar mais aquilo, né? Porque aquilo ficou mais caro. Você terminava de comer, você sobrou arroz no prato, você jogava fora. Hoje não, hoje se você fizer isso, né, meu Deus do céu, é um pecado mortal, né?
coloca só o que você vai comer ali do arroz. Mas outra coisa que está barata, pode desperdiçar. Então a gente tem muito isso. Se é caro, eu tenho que conservar, porque eu não vou poder comprar outro. Mas se é baratinho, eu uso e jogo fora, eu uso e jogo fora. Por exemplo, escova de dente. É baratinho, né? É um negócio todo de plástico. Outro dia eu estava lendo uma reportagem dizendo que provavelmente a primeira escova de dente que qualquer um de nós aqui tem usado está por aí ainda em algum lugar. Provavelmente não, com certeza, né? Ela pode estar no fundo do mar, ela pode estar num rio, ela pode estar no solo, atrapalhando a sobrevivência de vários indivíduos. Então, o que é que a gente também tem que pensar? Na hora de preservar essas comunidades, essas espécies, essas populações, a gente precisa entender que nós também fazemos parte desse processo. Né? Porque não adianta preservar as tartarugas marinhas no projeto Tamar se eu não conscientizo e sensibilizo a população de que jogar plástico no mar. Eu vou para a praia, eu levo, sei lá, um saquinho de batata frita, aí eu abro com minha batata frita e eu jogo o saquinho ali mesmo. Né? Eu levo um brinquedo para as crianças e aí a embalagem que eu tirei ali, toma, vai brincar na praia, fazer castelinho, que lindo. Aí eu já pego ali aquele saquinho e jogo do lado. Eu não consigo nem pensar nisso, porque para mim já é uma coisa tão forte essa questão de não dispersar o meu lixo, que eu saio catando até o lixo dos outros, assim. Né? As meninas já fazem isso também, porque veem, né, e entendem já aquilo. E vocês viram, né, no videozinho que eu gravei lá com a Lara, na microaula de campo da gente. E ela é assim mesmo, não é uma coisa que você diga assim, faz aqui só para gravar. Então, hoje a gente precisa conscientizar as pessoas e sensibilizar de que o papel delas é importante. Né? Consumir produtos que sejam, digamos assim, melhores em termos de impacto ambiental é uma coisa importante, tá entendendo? Então, por exemplo, hoje a gente tem a possibilidade, né, de usar escovas que vêm para isso aqui tá dando para ver aqui, ó. Isso aqui é uma caixinha de uma escova de bambu. Ela vem com embalada em papelão totalmente reciclável. Então, isso aqui é totalmente biodegradável, vai entrar em contato com o ambiente e vai desaparecer em pouco tempo, e ao mesmo tempo pode ser reutilizado. E aqui dentro, né, tem uma escova tão levinha, ela é feita em bambu. Tá dando para ver? Estão vendo? Fala sim no chat. Ninguém disse nada. Vocês estão cegos? Vocês não estão vendo? Estão me ouvindo, gente? Fala comigo. Tá parecendo uma sessão espírita, né? Osman, dá um Só a retorno. câmera tá um pouco travada. Não sei, tô achando que tá travado aí. Ninguém tá me dizendo nada. Me disseram aqui alguma coisa, eu acho. A câmera tá um pouco travada. Não tá dando para ver, né? Tá? Então você tem aqui só as cerdas. Sim, sim, o quê? Sim, tá vendo, é isso? Ela é feita totalmente em material reciclável, né? De bambu, aqui só as fibrazinhas de nylon, né? Aqui é a partezinha que não é totalmente reabsorvida pela natureza quando você terminar de usar e que vai se degradar bem mais rapidamente. Tá travando tudo? Vou sair de novo e vou retornar. Tá travando mesmo? A Amanda disse aqui, tá travando, todo mundo tá aí, tá travadinho também? Aqui tá travando um pouco. Vou sair, vou
Oi, gente, estou voltando aqui. Assinala aí para mim se tá ok. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Ok, ok, beleza. O Osman tá sem energia lá na casa dele agora, ele me avisou. Então eu vou perder esse link. Aí a Amanda, se a Amanda tá aí? Qualquer coisa, Amanda, você me mostra aí. Vocês estão vendo a tela de apresentação? Não. Se vocês estiverem vendo a tela, me avisem aí pelo chat. Estou. Pronto. Ah, não, a Amanda está dizendo que está lá, mas estão vendo a Ainda tela? não. Não, ainda não. O que que está vendo? Para mim está aparecendo que tá sendo apresentado. Não estão vendo, né? Aí desapareceu aqui a possibilidade de eu colocar apresentar agora. Eu escolhi a imagem e não apareceu. Ai, que droga, gente, pelo amor de Deus. Não e não. Porque eu não estou conseguindo apresentar. Eu vou tentar sair de novo. Vai ser o jeito. Vou tentar mais uma vez só, tá? Olha, eu tô em aula, tá super travando. Eu não tô conseguindo dar aula. Pronto, retornei. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu também, o quê? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Agora eu vou tentar compartilhar a tela, tá? Sim, acabei de falar com eles também. Eles disseram que o problema é lá, viu? Agora a internet está caindo toda hora aqui. E o problema da TV continua também. Não sei se é por causa de vocês, mas eu vou falar com a Ops primeiro. Agora a internet está bem ruimzinha, né? Estou compartilhando a tela.
na hora que tiver aparecendo aí, vocês me dão um ok, viu? Compartilhando. Estão vendo até? Não. Ai, Deus. Gente, eu tô sem retorno de vocês. Não sei se está travando. Apareceu ainda não. Fala alguém comigo, me dá um retorno. Amanda, me dá um retorno. Nesse momento, eu estou tentando usar o Não, não tá Google aparecendo. Meet para fazer uma reunião e estou tentando dar os meus alunos e não estou conseguindo. Não está funcionando de jeito nenhum. Já saí e voltei dessa Não tá aula umas 5 aparecendo. vezes e não está funcionando. Quer dizer, hoje. Eu estou do lado do equipamento. Oi, gente, vou tentar voltar aqui pela última vez, tá? Vocês estão me ouvindo aí agora? Fala no chat aí, Sim, que eu agora tá dando tô pra ouvir. perdida, assim. Dá pra ouvir. Nós não vou, porque eu não consigo ter, não consigo saber como ouvindo. Eu acho que eu só estou conseguindo apresentar, né? Se você não ouvir tanto, sem apertar os slides, vai vendo como ando, porque não conseguindo apresentar. Eu clico aqui para apresentar, mas travando de áudio. No Meet, no Moodle para vocês. Eu mando antes pelo Osmampo ou pela Amanda, porque como está com estabilidade hoje, né, em todas as páginas da UFAL, aí não vai dar certo colocar no Moodle. Então eu vou passar para vocês. Certo, voltou a travar. Eu vou parar por aqui. Tá bom, gente? Desculpem aí, mas foram problemas técnicos. Quando a senhora volta, não trava, logo depois trava. Entendi. É, deve ser problema da internet mesmo. Eu vou conversar aqui com a operadora e vou ver o que acontece.
Porque na última aula a gente conseguiu bem legal, né? Mas essa aqui já era. Então, eu vou gravar, tá? Uma aula com o resto dos slides, e aí passo os slides para vocês. Eu vou passar tudo para o Osman e ele repassa para vocês, tá bom? Então, um abraço para vocês. Vão me desculpando aí e até a próxima, tá certo? Não se preocupem não que eu vou passar tudo e qualquer coisa a gente vê a possibilidade até de um outro dia, da gente fazer um outro encontro para fechar isso. Viu? Ok? Beleza? Beleza. Então, vou sair definitivamente. Tchauzinho. E vou tentar resolver